Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui com a oração da manhã, mais uma vez nesta sexta-feira, e eu tenho certeza que este dia será um dia muito abençoado. A palavra de Deus hoje está no livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Olha só o que diz: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Olha só, presta muita atenção nesta mensagem. Existe um ditado que ninguém nasceu sabendo, não é verdade? Nós usamos muito esta frase, mas ninguém nasceu sabendo. Algumas coisas, na verdade, o ser humano ele foi feito para adaptar, a aprender. Não é verdade? Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós não somos como os gafanhotos que não têm rei. Nós somos o corpo, mas a cabeça é Cristo. Ele que é o centro. Ele é quem guia. Ele é quem protege. Ele é quem nos dá direção. Então nós não somos bastardos, nós não somos órfãos, nós somos filhos. E todo filho tem um pai. Então é preciso eu entender que eu não posso fazer algo da minha cabeça, do meu achismo. Olha, eu acho que isso aqui deve ser certo. Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado. Presta atenção. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. O que significa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos? Como eu tinha dito, a gente aprende com Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi a estar satisfeito, tanto na alegria como na escassez, ou seja, nos seus sofrimentos. Você aprende, você vai aprendendo ao longo da sua vida, que não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer. Existe o tempo de Deus, a hora de Deus. E quando nós não entendemos isso, a gente ficamos muitas vezes ansiosos, brigamos com Deus, fazemos pirraça, cobramos de Deus, não é verdade? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, significa entenda que Deus está contigo, tanto na alegria como no seu sofrimento. Reconheça o Senhor, reconheça que Ele está contigo. O deserto a qual você enfrenta é grande. Pior se Jesus não estivesse contigo, aí seria pior ainda. Então, ele diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. O que é temer o Senhor? Não ser sábio aos seus próprios olhos. Não querer tentar ser Jesus. Qual é o seu futuro? O que você imagina para você? Agora, o que é a sua vida? Talvez você tenha muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos, mas para pensar uma coisa. O que é a sua vida? Você é como uma neblina que antes que o sol se saia, ela já se acaba. Ela se dissipa. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja o dono da razão, o dono da verdade. Se humilhe. Reconheça que você tem uma vida que foi paga, comprada com um preço de sangue, que é a sua vida. E este sangue foi o sangue de Jesus. Aí diz assim, isto
será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quando você se humilha, quando você obedece a Deus, a palavra de Deus, será isso um remédio para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Você tem paz de espírito, você tem paz na tua alma, nada mais te perturba, porque você aprendeu que, mesmo nos momentos difíceis, Deus também está contigo, jamais te deixará. Quando Jó pensou que Deus não estava com ele, ele estava. Pois se Deus não guardasse a vida de Jó, ele teria sido sucumbido pelos problemas, pela dor no seu coração, pela tristeza, pela rejeição da sua própria esposa. Mas Deus estava com ele. Então, para terminar, acompanhe. Para terminar, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Olha só, tudo aquilo que é primeiro, tudo aquilo que é primícia, nós honramos ao Senhor. Seja com os seus feitos, com sua hora de amanhecer, antes de ir para o seu trabalho, honre ao Senhor com as suas primícias. Busque ao Senhor, agradeça a Ele antes de você ir para o seu trabalho. Honre ao Senhor com as suas finanças. Não acha que Deus, porque Ele é o dono de tudo, você não precisa fazer nada. Como aquele servo que pegou o seu talento e enterrou e disse assim: eu já sei que o Senhor colhe onde o Senhor não semeou, por isso que eu enterrei. Os outros que pegou 2 e 5 talentos granjeou e ganhou mais. Mas aquele outro disse assim: o Senhor colhe onde o Senhor não planta, então eu vou enterrar. Quantas pessoas que estão com esse pensamento tão pequeno? O diabo consegue colocar na cabeça da pessoa: olha, Deus é dono de tudo, não precisa você ofertar na igreja, não precisa você dizimar, não precisa fazer nada. Deus já fez tudo por você, então não precisa fazer absolutamente nada. E as pessoas lá fora no mundo gastam horrores. O pecado é muito e muito mais caro. Quantas pessoas que têm gastado rios e rios de dinheiro em uma entrada de um futebol, de um time, para ver um ídolo, com bebida, farras, mas ninguém fala nada, ninguém reclama, ninguém diz que está ruim ou que está errado dar o dinheiro para um cantor, para um evento, não é verdade? Para um dono de bar, está tudo certo. Então entenda que o evangelho é levado ao ombro daquele que é humilde, daquele que ajuda a carregar a cruz. Assim como aquelas mulheres, Maria Madalena e outras, ajudaram Jesus com seus 12 discípulos, elas que financiavam, elas que sustentavam a obra. Existe também hoje um preço a pagar. Quando você aprende a honrar a Deus com as suas primícias, ainda que você não pregue a palavra, mas você está ajudando ao Evangelho ser levado a outros corações, que também possa entender o significado da salvação em sua alma. Então, resumindo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não seja sábio aos seus próprios olhos, aparta-te do mal, honre o Senhor com as suas primícias. São esses um conselho, não é um mandamento, é um conselho de Deus para você, para mim, para todos nós. Entendermos que nós não somos bastados, nós temos um Pai, que é Deus. E não é a minha palavra, é a palavra dele que vai estar abençoando a todos que entenderam essa mensagem. Não importa o credo religioso, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é ateu, se você está ouvindo essa mensagem agora, então abrace-a,
essa oportunidade. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus caminhos, as suas veredas, Ele vai endireitar. Porque Ele ama aquele que dá com alegria. Ele ama aquele que tem um coração voltado para Ele. Deus não obriga ninguém, absolutamente ninguém, a segui-lo. Você começa a seguir a Ele porque você entende o valor que Ele tem. E o que Ele pode também te proporcionar é muito maior, muito grande. Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, pela Tua mensagem. Tua palavra é poderosa, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que abençoe essa casa, abençoe essa família, repreenda a discórdia, o grande, a miséria, toca na mente, no subconsciente. Meu Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria a todos que ouvem essa palavra, porque só o Senhor é grande, misericordioso. Alcança, Pai, nesta cidade, onde tem pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão desiludidas, até mesmo com o Evangelho, com a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. E alcança a vida dessa pessoa. Não deixa que ela se perca no meio do caminho, mas que entenda o significado da Tua palavra. Que assim seja a Tua bênção sobre a vida de todos. Cura aos que estão feridos, magoados, aflitos. Que assim seja a Tua bênção sobre a vida de todos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos ficando por aqui. Convido você que é de Colorado para estar conosco. Domingo, Dia das Mães, Santa Ceia, café da manhã para todos os amigos e irmãos. Não falte. Vem estar conosco domingo, neste domingo, Dia das Mães, às 8 horas da manhã. Nosso endereço está na rua Humaitá, 3750. Fique todos com Deus. Um ótimo final de semana. Em nome de Jesus.